As flores trazem cada vez mais luzes de estrelas pra gente abrir nossas consciências com os florais, até vestirmos a pureza do elixir. Os florais e companhia vêm pra revelar: dentro de você existe, na verdade, um avatar. Tem uma senha dentro de nós. Bom dia, programa Florais de Companhia começa agora, dia 3 de setembro de 2013. Você ouve esse programa no YouTube e sempre das 9h30 às 10 horas, diretamente na internet. Vamos falar hoje sobre um evento de alimentação, o Tecurate, que vai acontecer no dia 22 de setembro, domingo. A gente vai fazer uma programação especial para esse alimento vivo e as pessoas vão trabalhar fazendo o almoço, né? Então, a programação é uma salada, uma sopa, um prato quente e uma sobremesa. E tudo isso é feito só alimento vivo, né? Cru e cozido no vapor. Então, o que é cozido no vapor vem quentinho, gostoso, as saladas vêm bem temperadas, né? E o princípio desse evento é que nós não devemos levar aquilo que vai à boca, que vamos comer, a nossa comida, não podemos levar a mais de 50 graus, principalmente os carboidratos. Os carboidratos levados a mais de 50 graus, quer dizer, tudo que é assado, que é frito, que é cozido na panela de pressão ou na panela mesmo fervendo, tudo isso pode se transformar no seu corpo em acrilamida, que é uma substância cancerígena, né? Então, os tumores, para quem tem tendências à formação de tumores, partem desse elemento que esteja no seu sangue. Então, a acrilamida é uma alquimia que aparece no seu sangue quando você come só comida levada a mais de 50 graus. Então as pessoas falam, mas aí tem perigo de contaminação, de virose, né? E a gente vai dar as dicas para se proteger contra isso, né? Além do mais, porque quando você come o alimento vivo, a sua imunidade ela é otimizada, porque não adianta você não ter, vamos dizer, bactérias. Se você não ter bactérias, significa você armazenar acrilamida, eu acho que é pior, né? É pior você entrar num tumor ou entrar num AVC, né? Porque aquilo vai aumentando, né? Vai crescendo e os vermes no nosso organismo muitas vezes aprisionam a gente nessa alimentação. Então, se não está assado, se não está bem fritinho, se não está bem cozido, a gente não come, né? E aí a gente fica sem imunidade. E essa nossa imunidade depende exatamente de você fazer uma boa escolha, né, na sua alimentação. Além do mais,
falando sobre imunidade, a nossa saliva tem um poder de eliminar tudo aquilo que não faz parte do nosso organismo, assim, que não é bem-vindo. Além do mais, os nossos sucos gástricos, né, têm uma acidez violenta e eles também são, vamos dizer, germicidas, né? Então, nós precisamos confiar e dar oportunidade para o nosso corpo produzir a própria defesa. A imunidade deve partir do nosso próprio corpo. E isso tem a ver sempre com as nossas escolhas. Conforme aquilo que você escolhe para você comer, para você ouvir, para você ver, você tem uma otimização da sua imunidade ou uma diminuição. Então, comer cadáver, né, vai nos levar a nos transformarmos em cadáveres antes do tempo previsto. Se o nosso contrato era para viver 80, 90, 100 anos, nós acabamos vivendo 50, 60 e muito mal, né? Então, a qualidade da nossa vida vai depender do nosso alimento. Então, no dia 22 de setembro, domingo, das 9 às 14, a gente vai passar, além disso, para as pessoas que ainda não têm, o Evangelho da Saúde segundo São João. Então, esse Evangelho da Saúde tem todas as dicas que Jesus passou para os seus discípulos, que João compilou, e estão aí para serem lidas. É lógico que tem muito material já sobre esse assunto, mas o interessante é saber que sempre se soube disso, né? Agora, quem é que foi que tirou, que fechou esse campo para as pessoas se alimentarem errado e com isso viverem menos e pior? Então, dia 22 de setembro, domingo, das 9 às 14, Tecurate Alimento Vivo, aqui na Lilás. Aí, hoje nós vamos falar sobre a questão da nossa tendência suicida. A gente fala muito sobre isso e precisa ter definido, né? Todos nós temos tendências suicidas, porque dentro do nosso campo de escolhas, as opções incluem você se suicidar ou você diminuir a qualidade da sua vida e o tempo da sua vida. Então, sabe aquelas provas que a gente fazia? Eram testes, né? Se você errasse, você perdia 2 pontos. Se você acertasse, você ganhava 1 só. Quer dizer, acertar é nada mais do que a sua obrigação. Mas quando você erra, você perde 2 pontos. Quer dizer, se você erra uma questão e acerta outra, você ficou até no prejuízo, né? Então, é mais ou menos assim que nós temos as nossas opções de evolução. Não porque o universo está castigando a gente, é porque nós já tivemos milhares de oportunidades e nós perdemos essas oportunidades. Então agora, como a gente já tem muita bagagem,
a gente já fez tantos erros, a cobrança é um pouco mais rigorosa. Mas também a premiação feita no plano astral, ela é 100 por 1. Né? Então aqui você erra uma questão, você perde 2 pontos, mas aqui você ganha um só quando você acerta. Quando você vai para o outro lado da vida, a promessa do mestre é que você ganha 100 por 1. Então, é interessante como a consciência precisa estar muito mais focada para os corpos sutis, para a espiritualidade, do que pelo campo físico. No campo físico, nós acertamos uma e ganhamos uma. E o que quer dizer isso em termos práticos? Você não é recompensado pela visão material. Na visão material, você apenas passa por mais um. E é exatamente esse o nosso teste de enfiar o ego no saco, né? E não ficar esperando o reconhecimento daquilo que é feito. Se nós conseguimos acertar uma cartada, nós normalmente queremos espalhar os 4 ventos e querer reconhecimento. E não é assim tanto para as outras pessoas, às vezes dentro de casa, né? Você faz uma coisa boa, não fez mais que obrigação. E aí você fala assim, pô, mas não estão dando valor, não estão reconhecendo aquilo que eu estou fazendo. Mas não é para reconhecer mesmo, porque cada um está do seu lado, dentro da sua família, cada um está lutando contra as próprias sombras. E não tem tempo de ficar dando valor tanto para as coisas boas que a gente faz. Então, seja feliz com o que você faz de bom, sem precisar do reconhecimento de quem está caminhando ao seu lado. Isso é fundamental. Isso aí faz parte do nosso aprendizado, né? Então, aí ele pergunta, profissionalmente tem necessidade de fazer o marketing pessoal, mesmo sendo capaz de como fazer. Então, você precisa sobreviver, né? Então, você vai ter o seu trabalho e as pessoas que você atende são bem atendidas, elas vão te valorizar. Se elas têm amigos, elas vão te indicar e você vai conseguir uma clientela boa. Se elas não têm amigos, elas vão ficar bem, né, com o seu trabalho, mas não vão passar nada para ninguém. E isso não é falta de reconhecimento, né? E você pergunta, numa entrevista, perguntam, me fale de você. É complicado. Então, falar de si é complicado porque a gente ainda não aprendeu a sair de dentro de si. A gente não consegue se enxergar. E é isso que sustenta o nosso movimento suicida interno. Na medicina chinesa, isso funciona dentro dos meridianos, né? A gente começa com uma energia que é assim, o coração
inibe o pulmão. Tá? Então, se você tem uma energia de fogo, você está muito eufórico, né? Você fica sem respiração. Você para de se abastecer. Por isso que a gente fala que tudo tem que estar no caminho do meio, do equilíbrio. Se o seu coração estiver muito acelerado, você vai ter problemas respiratórios. E problema respiratório significa você estar com falta de oxigênio no sangue. Essa falta de oxigênio no sangue vai dificultar o seu fígado, o seu trabalho do fígado. Então, se o seu fígado não está funcionando direito, o seu coração vai ter problemas, vai ficar acelerado, você vai ficar hipertenso, vai ficar com tendências a problemas cardíacos, né, cardiopatias. E o que aconteceu aí? Por que a gente fica eufórico? Tá? Então a gente se pergunta. A gente fica eufórico porque as alegrias são tão poucas e tão espalhadas, né? A gente passa a maior parte do tempo num batidão pesado, né? Numa vida, às vezes, com poucos horizontes, e na hora que aparece uma coisa diferente, né, que nos dá uma alegria, nós perdemos o controle. Então, se você entrou em euforia, é porque você não está tendo a alegria de viver nas pequenas coisas do dia a dia. Você não está fazendo o seu dia ficar bonito, gostoso. E por que você não está fazendo isso? Porque você não está prestando atenção. Você não está atento para tudo que está acontecendo. É ridículo, às vezes, né? Uma pessoa falar para você: olha aquela borboleta, aquele beija-flor, olha o sol, olha aquela pessoa na rua ajudando um cego a atravessar, olha alguém consolando o outro. Se você está fazendo parte desse esquema, você está participando da vida com naturalidade, sem aquela necessidade de fazer uma coisa muito especial, né? Você está mantendo o seu nível do coração maravilhoso, porque é o dia a dia. Está chovendo, que bom que está chovendo. Se está chovendo e você, nossa, estragou todo o meu plano, essa chuva, justo agora, né? Você está criando amargura. Você não está aceitando os sinais que a vida está passando para você. Olha alguém está sorrindo. Olha uma criança começando a andar. Então, tudo isso são pequenas alegrias. Por que a gente não está atento a isso? Porque fica o tempo inteiro ruminando que está fazendo falta o dinheiro para pagar uma conta. Está fazendo, alguém está te magoando, está pisando no seu calo, e você está esquecendo de agradecer. Lembra que a gente fala sobre isso? Agradeça as pessoas que pisam no seu calo.
que mostram para você aonde você está incomodando. Pessoas que te falam sobre conselhos. É lógico que conselho tem, né, a gente tem que pensar bem, né? Mas se você recebe um alerta, um sinal, presta atenção nesse sinal, e aí o seu coração vai começar a enxergar, você vai enxergar que a vida é maravilhosa, é nas pequenas coisas. Os pequenos atos da vida que acontecem. Olha um cachorro convivendo com um gato sem querer matá-lo. E está acontecendo, está debaixo dos nossos olhos. É lógico que está acontecendo outras coisas ruins também. Mas não vamos focalizar isso. Vamos parar de focalizar isso, porque isso gera pessimismo, gera depressão. E somos nós que escolhemos as nossas telas. Neste exato momento, em torno de você, está correndo o sinal da Globo, o sinal da internet, o sinal de todas as emissoras, está correndo todos os celulares, está tudo em torno de você. Só que você vai escolher uma tela, vai escolher um monitor para você trabalhar. E você vai viver em cima disso. Ah, mas você é alienado? É lógico que eu quero ser alienado de sombra, de coisa ruim. Tranqueira, joga fora. Procura a luz. E a luz está acontecendo em torno de você também. Será que você não vai conseguir captar os sinais do seu anjo da guarda? Será que você não vai entender que o seu eu superior está esperando você sair da lama, do umbral, de qualquer nome que você queira dar? Você é que escolhe. E você dá forças para aquilo. Se você der forças para os argumentos que provam para você que você está com tudo, mas não está usando, você vai descobrir que você pode sair desse movimento suicida sim. Mas só que você precisa sair de dentro de você um pouquinho, né? E começar a enxergar que os sinais que estão rolando, todas as informações que estão rolando em torno de você, não são só depressivos. Aliás, os depressivos são artificiais. E os que dão energia, alegria de viver, verdadeira alegria de viver, eles são naturais. Eles são aquilo que a gente chama de divino, né? É a natureza que está dando isso para você, que está garantindo. Mas se você se perder e não conseguir acessar as telas verdadeiras, você vai ficar só no artificial. E o artificial é ilusão. Então, os orientais já diziam lá atrás, né? Vivemos no mundo das ilusões. É o mundo da mentira. Quando a gente fala que uma pessoa não sabe falar de si mesmo, é porque cada um só fica mentindo para si mesmo. Que gostaria de fazer alguma coisa, que tem um sonho de consumo, e tudo isso vai deixando a gente no mundo das ilusões,
Por que que a gente sustenta isso? Porque a maioria das pessoas está nisso, né? Quando você chega para um amigo e fala assim, comprei um carro zero, maravilhoso. Daí o cara, ele não era muito seu amigo, mas ele começa a te rondar, né? Começa a te ligar mais. Ele está ligado no quê? Não em você, está ligado no que você tem. Ele quer dar uma voltinha de carro zero. Então, isso é amizade? Será que isso é bom? Será que é bom ficar vivendo nesse plano? Mas cada um precisa escolher, precisa se focalizar. Existem muitas pessoas que estão tomando consciência, cada vez mais, porque está ficando claro que tudo isso é mentira, que essas sombras, que esses valores artificiais, eles não têm, não são reais, não são verdadeiros, não são da luz, são das sombras. E aí, quando você percebe que você caiu numa armadilha, você fica bravo. Aí você fica bravo primeiro com o outro. Em vez de agradecer ao bandido que te fez a armadilha, por ele te mostrar que você estava desatento, você fica com raiva dele. Daí, com o tempo, você percebe que não adianta ficar com raiva, porque você está destilando um veneno que está acabando com você. Esse é seu movimento suicida. Aí, num próximo passo, você começa a ficar com raiva de você. Aí a coisa fica mais complicada. Porque tirar a raiva que você tem de dentro de você é mais complicado, porque foi você que pôs. Então, a Ellen diz, porque você não pode proporcionar nada material a alguém e as pessoas somem. Então, essas pessoas que somem são pessoas que você não precisaria ficar com elas. Não é saudável. É bom que ela suma da sua vida. Quem espera só algo material, na verdade, não é legítimo amigo, né? Agora, se você tem para oferecer a sua alegria de viver e a pessoa fica perto, é porque ela está querendo beber a sua energia verdadeira, a sua energia espiritual. Agora, você está cuidando da sua alegria, você está oferecendo a alegria de viver para as pessoas que estão em torno de você, para os seus clientes. Olha como tudo isso tem a ver com sobrevivência. Você sabe que nós todos exalamos a nossa aura, a nossa alegria de viver ou a nossa mágoa. Então, as pessoas se afastam, as pessoas somem, porque você está com uma energia, com uma mágoa interna, e ninguém está querendo ficar nessa frequência. Você conhece aquela história? Uma senhorinha, ela fica falando de doença o tempo todo, fica contando que o irmão morreu de câncer, que ninguém quer conversar com a senhorinha, porque ela não traz nada de solução. Os asilos estão cheios de pessoas assim. E essas pessoas ficaram assim ao longo do tempo porque elas suicidaram, elas mataram a sua própria alegria de viver. Agora, será que nós
não precisamos melhorar o nosso quociente de luz para poder oferecer para essas pessoas. Então, quando a gente está bem, a gente vai no asilo, vai conversar com os velhinhos, né? Eles chegaram nisso, mas eles precisam ver alguma coisa de bom. Eles precisam enxergar que a vida continua, apesar de eles terem se iludido que a vida é horrorosa. A vida não é nem maravilhosa e nem é horrorosa. A vida é o que é, e você é o que é. E você é centelha divina. Você não é nada melhor do que ninguém e nada pior do que ninguém. Na hora que você incorpora isso, você sai desse movimento suicida que te tira a alegria de viver, que está no seu coração, né? Aí a gente precisa de soluções, né? Como você ativar a sua centelha divina e você despertar, você sentir que você está dentro dessa frequência sempre, mas você se sente em outro estado, num estado alterado, que é artificial. A tristeza é artificial e a euforia é artificial. Agora, a alegria de viver é real. É a alegria de servir, né? E servir primeiro a si mesmo, né? Você precisa trabalhar com essa consciência. Você está ativando a sua alegria de viver, ou você está querendo jogar para a euforia ou para a depressão, para a tristeza, né? Então, no sistema Pleiades florais, nós temos eupatória. É um matinho, né, que faz você sentir a sua luz interna. Por mais que ela esteja apagada, você precisa acender. Você precisa melhorar. Então, você começar a se enxergar como aquela centelhinha, que pode ser para você uma luz no final do túnel, né? É essa mensagem de eupatória. Aí a gente tem a mostarda, que é um antidepressivo, já famoso nos florais. Nós temos também o alecrim do campo, que é uma energia de varredura. Você precisa tirar esse lixo. Como que se faz uma faxina? Com vassoura, né, com água. E você faz essa faxina interna, dos seus campos internos. E para finalizar, a energia de estérope, é a essência estelar da estrela estérope, que faz parte do aglomerado das Pleiades. Ela trabalha a energia do chakra esplênico, o baço, né, para você voltar a ativar a sua centelha. É um antidepressivo e é também um regulador da sua euforia, né? Se você tem sonhos megalomaníacos, né, você precisa baixar um pouquinho a sua bola e você se alegrar com o dia a dia. Tá bom? Esse é um movimento pela vida dentro de você. Ok? Então, amanhã a gente continua. Paz e luz para todos.
flores trazem cada vez mais luzes de estrelas pra gente abrir nossas consciências com os florais, até vestirmos a pureza do elixir. Os florais e companhia vêm pra revelar: dentro de você existe na verdade um avatar. Tem uma senha dentro de nós, é uma passagem de volta ao sol pelo